nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, amigos que nos assistem neste momento. Eu sou o evangelista Alessandro e eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. Peço a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para ser notificado assim que nós postarmos vídeos novos. Peço também que você esteja deixando o seu like, deixe também o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com outra pessoa, desta forma abençoando a vida de mais alguém. O texto a qual eu estarei fazendo uso neste momento se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 13, aonde a Bíblia narra assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Meus irmãos, a mudança é algo necessário nas nossas vidas. Nós mudamos muitas vezes de opinião, mudamos de aparência com o passar dos dias e dos anos, mudamos a nossa maneira de nos portar, mudamos a nossa maneira de falar. Todo ser humano, principalmente nós homens, tem aquela mudança da voz, e a voz se difere, uma voz fina, uma voz grossa, até que nós chegamos à nossa voz da madura, né? Deixamos a voz da adolescência, a voz de quando éramos crianças, e agora em fase adulta a nossa voz muda. Mudamos a cor do cabelo, mudamos de roupa, mudamos muitas vezes de bicicleta, de carro, alguns mudam de casa e etc. Alguns mudam de cidade, mudam de países. E tem pessoas que chegam ao extremo de mudar a personalidade. Tem pessoas que, se você for recordar, você conheceu ele era o homem mais sério da sua rua. Era o aluno mais sério da escola. E aí passam-se os anos, vocês se encontram, e aquele que era introvertido agora é extrovertido. Aquele que tinha vergonha de dizer bom dia, agora a gente tem que pedir a ele um pouquinho de silêncio, porque ele não para de falar. As pessoas mudam. Mas o rei olhou para Daniel e perguntou: Você ainda é o mesmo, Daniel? Aquele mesmo que meu pai trouxe cativo, aleluia, de Judá? Você ainda é o mesmo? Era como se o rei olhasse para Daniel e dissesse para ele: Ei, Daniel, você ainda é crente? Você ainda serve a Deus? O que eu quero falar nesse momento com você, meu irmão, amigo, que está nos ouvindo, você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo de quando aceitou Jesus como Salvador? Você ainda tem os mesmos sonhos? Você ainda tem as mesmas vontades, os mesmos projetos? Você ainda almeja fazer a vontade de Deus? Você ainda anseia por ter uma oportunidade de anunciar a Jesus para o mundo? Você ainda tem o mesmo sonho de se tornarem uma adoradora do Senhor? Você ainda é o mesmo? A Bíblia diz que quando Daniel foi tirado do convívio da família, levado para a Babilônia, quando chegou na Babilônia, a Bíblia diz que o rei mandou separar ali adolescentes, jovens, aleluia, e que aqueles jovens fossem instruídos diariamente nas leis
dos caldeus, nos seus costumes, porque Babilônia era um reino que estava expandindo, estava crescendo, e logo o número de liderados seria maior do que o número daqueles que os lideravam. E Nabucodonosor era um homem inteligente. Ele pegou pessoas do meio do povo que estava sendo dominado e meio que fez uma lavagem cerebral na cabeça daqueles jovens. A Bíblia diz que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, aleluia, mesmo longe do convívio dos seus familiares, mesmo em outro país, outra cidade, mesmo debaixo de um outro senhorio, mesmo eles não foram ali convidados, eles foram levados cativos. Aleluia! Quem é levado cativo não faz o que quer da vida. Mas a minha Bíblia diz que Ananias, Misael e Azarias e Daniel olharam ali para aquele homem porque o rei havia dito, olha, é para eles comer do manjar aqui do rei. Manjar sacrificado a outros deuses, com D minúsculo. Manjar sacrificado a ídolos. Daniel olhou para aquele homem e falou assim, olha, será que a gente pode comer só verdura? Porque eu assentei no meu coração de não me contaminar com os manjares de Babilônia. A Bíblia diz que o homem ficou meio receoso, mas permitiu, deu ali um período de dias para que eles pudessem, aleluia, ver se eles iam poder ficar com aqueles legumes. A Bíblia diz que chegou aquele vencimento dos dias, eles estavam mais bonitos do que os que comiam do manjar do rei. A Bíblia diz que certo ponto, aleluia, da história da vida de Daniel, registrada no livro que leva o seu nome, Daniel, aleluia, por ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, se sobressaía aos seus companheiros ali. A Bíblia diz que certo dia Nabucodonosor teve um sonho, aleluia, e ameaçou tirar a vida de todos. Daniel mais uma vez chamou seus amigos e disse, olha, vamos orar, vamos jejuar, e Deus vai nos dar a interpretação. E a Bíblia diz que assim foi. Então Daniel se tornou governador da Babilônia. A Bíblia diz que mesmo em outra terra, mesmo, aleluia, em outro país, Daniel nunca se esqueceu do que os seus pais lhe ensinaram. Ei, filho, não se esqueça dos conselhos do seu pai. Não se esqueça dos conselhos da sua mãe. Ei, mamãe, papai, não se desespere, porque você está vendo o seu filho se distanciar de você, porque você está vendo os seus filhos se afastar de você. Eu quero te dizer uma coisa, continue em oração, porque eles podem fugir da sua presença, mas eles nunca conseguirão fugir das nossas orações, da sua oração. Enquanto os seus joelhos estiverem dobrados, aleluia, os seus filhos e a sua família permanecerão de pé. A Bíblia diz que Daniel continuou orando, continuou buscando a Deus. E os seus inimigos ali arrumaram a artimanha pela fé de Daniel, porque eles não achavam outra maneira. Então eles procuraram uma brecha na vida de Daniel pela adoração que ele fazia a Deus. Algo inegociável. Daniel não negociava a sua adoração. Daniel não negociava o seu chamado. A Bíblia diz que então pegaram Daniel ali, enganaram o rei e lançaram Daniel na cova dos leões. A minha Bíblia diz que Deus, aleluia, guardou Daniel na cova dos leões. Não da cova, mas na cova dos leões. Tem momentos da nossa vida que ele não vai nos livrar da cova,
mas ele vai estar conosco durante a cova. Aleluia! E a Bíblia diz que então Daniel saiu, os seus inimigos foram lançados lá. Assim era Daniel. O Daniel que chegou em Babilônia era um jovem. Quando nós olhamos para a Bíblia e falamos de números, nós não podemos afirmar, aleluia, muitas vezes, glória a Jesus, mas nós podemos dizer que Daniel devia ter uma faixa dos seus de 13 aos seus 15, 16 anos de idade. Mas agora, quando levam Daniel à presença de Beltesazar, aleluia, e ele olha para Daniel e pergunta: tu és o mesmo? Daniel já estava em idade avançada. Daniel já tinha de 80, 85 anos ou mais. Nós estamos falando de um jovem e agora estamos falando de um senhor de idade. A Bíblia diz que esse rei Beltesazar pegou os utensílios sagrados da casa de Deus que o seu pai havia levado, aleluia, e resolveu se embriagar com aqueles utensílios. A Bíblia diz que enquanto ele bebia, naquela mesma hora, apareceu uma mão escrevendo ali na parede, aleluia. A Bíblia diz que ele ficou tão aterrorizado, que a força dos seus lombos acabaram. E os seus joelhos bateram um no outro. Ele perdeu a força das pernas. Aleluia. E começou a chamar os adivinhadores, assim como seu pai. Começou a chamar os encantadores, mas ninguém sabia dizer o que estava ali. E aí então a sua mãe disse: olha, tem um aqui, que na época do seu pai, aleluia, ou glória, ele foi o único que conseguiu dar discernimento, a visão ao sonho do seu pai. Ele tem um espírito excelente. Eita glória! Então Daniel foi conduzido até a presença dele. Quando Daniel chegou, aleluia, o rei olhou para ele e disse: olha, você pode me dizer o que está escrito ali? Você pode saber a interpretação que está ali? Eu fiquei sabendo que você pode. Eu fiquei sabendo que você pode interpretar. Aleluia! Eu fiquei sabendo que você. É como a geração de hoje. É só você, eu. Ele foi dizendo as coisas que Daniel, aleluia, podia fazer. O rei olhou para Daniel e lhe ofereceu. Falou: olha, você vai ganhar isso. Eu vou te abençoar. Daniel olhou para o rei e falou: eu não vendo o meu chamado, porque não sou eu, é ele na minha vida. Os seus presentes, as suas dádivas, dê a outro. Eu vou lhe dar a interpretação. Aleluia! Daniel não mudou, irmãos. Ei, amigo, Daniel não se vendeu. Ele não se vendeu no início do seu ministério, do seu chamado, e agora no final, vamos dizer assim, do seu chamado, ele não se vendeu. Em idade avançada, ele não se vendeu. Ele não se vendeu quando era criança, não se vendeu quando era jovem, adolescente, não se vendeu quando era adulto. Eu quero te dizer uma coisa: lembre-se quem você é. Lembre-se do seu chamado. Lembre-se do estado que você estava quando ele te encontrou. Quando ele mudou a sua vida, a sua história. Quando ele mudou o seu cativeiro. Aleluia. Lembre-se e não mude. Você pode mudar a roupa, a cor, aleluia, do cabelo. Você pode até pôr uma lente, mudar a cor dos olhos. Você pode mudar a sua voz, pode mudar a sua fisionomia, aleluia, a sua aparência, mas não mude o seu caráter. Não negocie os seus valores. Não abra mão do seu chamado e do seu ministério. Não negocie os seus princípios. Aleluia.
Não abra mão de ter a honra e o privilégio de adorar e sacrificar a Deus por um prato de lentilhas. Não abra mão do seu chamado. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. E quando eu terminar essa oração, eu espero que você possa dar um brado de vitória e dizer: eu ainda continuo o mesmo para a glória de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, te apresento a vida deste homem, desta mulher que ouviram essa mensagem. Te peço, Espírito Santo, que assim como teve na vida de Daniel, tenha na vida deles, na nossa vida. Que o Senhor esteja dentro dos nossos corações, que o nosso coração seja sempre cheio, e o que o Senhor não vê nos permitir esquecer de onde nós saímos, como nós éramos e quando, aleluia, o Senhor nos encontrou, ao tamanho da mudança que teve na nossa vida, como nós éramos antes de Ti e como nós estamos agora. Pai Santo, que este homem, essa mulher não venha negociar os seus princípios por um emprego, não venha negociar os seus princípios, ó Deus, por uma promoção na empresa, não venha negociar os seus princípios, ó Deus, por bens materiais, aleluia, mas que eles não abram mão, Pai, dos seus princípios e continuem os mesmos. Que ele recorde, Pai, das promessas que te fez. Que ele recorde, ó Deus, dos sonhos que estão guardados, dos sonhos que ficaram engavetados, Pai. Que ele esqueceu ao longo do caminho e foi mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E que em nome de Jesus haja um despertamento e que eles possam se lembrar, aleluia, que o Senhor é o Deus deles, o que fez a promessa e aquele que é capaz de cumpri-la para a glória do nome do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha encontrado o seu coração e que você, em nome de Jesus, não se esqueça, não mude, continue o mesmo para a glória do nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém.